Escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Chironi no mar, Chironi no Serginho, e que gol! Domina Kleber, lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área, subiu Moraes! Gol! Pro Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele e o Bruno, Ricardo Oliveira, colocou na frente, grande jogador, o gol! É do Santos! Alô, amigos Urbano, começa agora o segundo episódio da série Memórias do Paulistão. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com ele, Fernando Ribeiro, para falar novamente de histórias envolvendo o peixe no maior estadual do Brasil. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. E hoje vamos falar sobre alguns clássicos que o pessoal mais novo não consegue entender como clássico, né? E é bem legal a gente trazer isso exatamente para explicar para o pessoal que já foram confrontos muito importantes e que mexeram muito com a cidade de Santos, com a região da Baixada Santista. Então é bem legal a gente relembrar. E vamos falar sobre o Clássico das Praias. Você assistiu algum Clássico das Praias, Vini? Eu não tive o prazer, cara. Não, infelizmente não. Não, assisti sim. Como não assisti? Eu não assisti, assisti. cara. Em loco eu não vi, não. Cara, eu assisti nos anos 90, um 5-0, talvez, contra a Portuguesa Foi Santista. 2001, 5-1. 2001, então foi... E também um nos anos 90 eu assisti também. Eu assisti. Não assisti Eu não tava no do Rico contra o Fábio Costa, que a gente tava na faculdade em 2003. Ave Maria, aula de Teve edição, aula. Talvez. A gente não viu esse jogo, mas eu vi acho que 2 clássicos das praias envolvendo Santos e Portuguesa. 1-1 eu não tava, o gol do Elano, né? O último jogo do Elano antes de ir para a Ucrânia. Não Que tava. foi o gol também. do Rico também. Não. Eu tava nesse jogo. Eu tava nesse jogo também. Não fui, eu tava nesse jogo também. E eu já fui num jogo de base, Santos e Jabaquara, na Caneleira, com o meu grande amigo Suga. Pô, ver jogo na Caneleira é bem legal. Eu nunca vi o Santos jogando na Caneleira. Já vi jogos do Jabaquara na Caneleira. É bem legal. É legal. Recomendo, assim, tomara até que o Jabaquara volte logo, né? A ter equipe principal. Não sei se dá para chamar de profissional, porque a segunda divisão é sub-23, né? A Bezinha. Mas tomara logo que o Jabaquara tenha, até para ter mais partidas de futebol aqui em Santos e o pessoal possa ter a oportunidade de visitar o estádio Espanha. No segundo episódio da série, a gente vai relembrar alguns dos confrontos mais aguardados pela população da cidade de Santos, da região da Baixada Santista antigamente, né? Como o Fernando falou, para a galera mais jovem, é difícil entender a importância desses jogos, né? Mas os clássicos santistas, eles eram bastante movimentados nas décadas passadas, né? Enfrentar rivais daqui da cidade pelo Paulistão era de grande relevância e as vitórias eram valorizadas. Tira aquela onda ali do seu parceiro, do seu vizinho, do seu colega de classe. O Santos sempre foi um time muito dominante na cidade, mas principalmente nas décadas passadas existiam torcedores dos outros times, né? Como Portuguesa e Jabaquara também. E quando o Santos perdia, obviamente, era triste para a torcida e, em alguns casos, crise no clube, né? O Espanha, que é o antigo nome do Jabaquara, e a Portuguesa Santista, que o nome da Portuguesa é só Portuguesa, tá? AAP, Associação Atlética Portuguesa. A Portuguesona é a Portuguesa de Desportos, a Lusa do Canindé. O Espanha e a Portuguesa Santista, eles eram vinculados à Liga Amadora de Futebol, né, a LAF, enquanto o Peixe estava inscrito na Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA. Nesta época, existiam 2 campeonatos paulistas em paralelo, porque as entidades organizadoras não chegavam a consensos. Com a profissionalização do futebol, lá em 1933, a divisão prosseguiu, só que agora entre amadores e profissionais. Agora não, né? Só que em 33 entre amadores e profissionais. Exato, Vini. E o primeiro clássico das praias envolvendo o Santos pelo Paulistão foi em 1930, diante do Atlético Santista. É um clube que existiu aqui em Santos, ele está morrendo aos poucos. Eu até tinha umas quadras aqui de futebol society que eles alugavam, que eu nem sei se ainda está disponível. Eu joguei lá por um período, já fiz muito gol lá, viu? Olha, para vocês verem a várzea que era o Atlético Santista. Vinícius fazia gol lá. Mas o Atlético era um clube muito tradicional aqui da cidade. Infelizmente, né, não existe mais.
Inclusive no local hoje é uma concessionária de automóveis, Vini. Pelo amor de Deus, o capitalismo matou até o Atlético Santista. Triste. No dia 8 de junho de 30, o Santos enfiou 3-0 nos atleticanos, né? No segundo turno desse campeonato de 1930, rolou uma vingança, Vini. O Atlético ganhou por 1-0 do Santos. Imagina o sarro dos atleticanos para cima da gente. Porra. E naquele ano, o Santos terminou na 4ª colocação do Campeonato Paulista, enquanto o Atlético, o outro rival santista que participava da competição, terminou em 8º. No ano seguinte, 1931, o Atlético Santista fez uma boa campanha e terminou na 4ª posição e o Santos terminou em 3º. E o Atlético não perdeu para o primo rico da cidade, não. Empatou com o Peixe no primeiro turno e ganhou novamente no segundo turno. Já estávamos virando fregueses, Vini. As primeiras partidas contra o Jabaquara e a Portuguesa Santista, elas foram disputadas somente em 1935, né, o ano do nosso primeiro título no Campeonato Paulista. O Jabaquara ainda se chamava Espanha, né, com H, né, no começo, Espanha, nome que teve que abandonar por conta dos movimentos nacionalistas que chegaram ao mundo inteiro e principalmente ao Brasil pós Segunda Guerra Mundial. A rivalidade entre os clubes era muito latente. Afinal, Jabaquara e Portuguesa eram clubes das duas principais colônias presentes em Santos, e eles representavam um sentimento de pertencimento àqueles que estavam longe de sua terra natal. E contra o Espanha foram 2 vitórias em 35, né? 2-0 no primeiro turno e 4-1 no segundo. A Portuguesa foi batida no primeiro turno, mas, como sempre, a história que a gente tem aqui na cidade é que a Portuguesa é uma pedra no sapato do Santos, né? Resolveu aprontar e no segundo turno buscou um empate após estar perdendo por 3-1. A gente não pode reclamar dos rivais, né? Até porque no segundo turno os 2 times venceram o Corinthians, jogando aqui em Santos, e isso foi fundamental para tirar pontos do time da capital e o Santos acabar conquistando o campeonato em cima do próprio Corinthians na última rodada daquele campeonato, que era em pontos corridos. Já no ano seguinte, em 36, o primeiro da história do Santos no Paulistão defendendo a taça, a Portuguesa Santista foi muito bem, terminou na 3ª posição, inclusive na frente do Santos, que foi 4º colocado. Nos 2 confrontos, nenhuma vitória do Santos, né? Uma derrota e um empate. Em 36 também aconteceu a primeira derrota do Santos para o Espanha no segundo turno do Paulistão. Vocês veem que era muito equilibrado mesmo ali nos anos 30. E no Clássico das Praias, eles passaram a ser muito frequentes nos anos seguintes, e apesar da diferença de nível econômico, né, dos times, o Santos um pouco com um degrau um pouco acima, os rivais por vezes pegavam peças. O Jabaquara, por exemplo, venceu o Santos em 39, em 40 e 41. A Portuguesa venceu em 39 e 40. Em 45, o Jabuca aplicou um 6-2 em plena Vila Belmiro. E a Portuguesa ganhou do Santos em 2003 por 2-0. E aqueles 2 gols do Rico eliminaram um forte time do Santos no Paulistão. Foi o jogo que o Fábio Costa quase arrancou a perna do atacante que depois foi jogar no São Paulo, né? Na verdade, ele era do São Paulo, estava emprestado para a Portuguesa e depois voltou para o São Paulo, né? E o Fábio Costa ficou um pouco bravo. E o técnico da Portuguesa naquela noite era o nosso amigo José Macia, né? É ele mesmo, ele mesmo. Não dá nem para reclamar muito dessa derrota, né? Enfim. Em 1957, Vini, a vitória do Jabaquara sobre o Santos ganhou ares épicos na cidade e motivou a diretoria santista a nutrir uma grande antipatia pelo clube amarelo e vermelho. Até porque o Santos perdeu a chance do tricampeonato, que poderia ter chegado a um tetra, por 1 ponto. Ou seja, a derrota para o Jabaquara foi uma das principais causas da gente ter perdido o título para o São Paulo em 57. No ano seguinte, 58, os jogadores do Santos foram avassaladores contra o Jabaquara e o ímpeto dos atletas do Peixe chamou a atenção de todos. E o Sarno, que era um zagueiro do Jabaquara, mas tinha jogado pelo Peixe alguns anos antes, foi cobrar alguns dos seus ex-companheiros. Essa história, Vini, foi revelada no livro que o Sarno escreveu, depois de ter se transformado em treinador. O livro é chamado Futebol, A Dança do Diabo. Quem quiser comprar esse livro, já fica aqui a dica cultural, tem que buscar lá na estante virtual, porque é um livro que foi editado há muitos anos, mas ele é sensacional, Vini. Traz umas histórias de bastidores do futebol daquela época maravilhosas. Então,
Futebol, a Dança do Diabo, escrito por Francisco Sarno. Fica a dica, hein, pessoal. O Sarno conta, Vini, que ele chegou em um dos atacantes do Santos e pediu que tirasse o pé, pois a vitória já estava garantida, não precisava, né, fazer tantos gols assim. Uma goleada não ia fazer diferença para os jogadores do Santos, era um campeonato de pontos corridos, mas prejudicaria demais os jogadores do Jabaquara. E o Sarno ouviu de um ex-companheiro que a diretoria do Peixe tinha prometido uma premiação maior a cada gol marcado. Não dá para saber quem é, porque o Sarno não cita, mas a gente imagina que tenha sido algum jogador que tenha, né, jogado com ele na época que ele jogou no Santos, talvez um Álvaro, enfim. Mas nessa partida teve esse debate com o atacante do Santos, talvez até o próprio Pepe pode ter sido, enfim. Nos anos seguintes, foram diversas goleadas aplicadas pelo Santos, o que nos leva a crer que todo jogo entre Santos e Jabaquara, o bicho era maior caso o Peixe enfiasse muitos gols no Jabuca. Que sacanagem. Sacanagem demais. Tristeza do Hilário, né? E tinha que fazer isso, Vini, para recuperar talvez aquele 7-1 no Corinthians, né? Já fica a dica aí, seu Rueda. E não vamos ver isso, infelizmente. Mas o Rueda precisa, se fizer 7-1, se devolver, vamos pagar mais. Enfim, contra o Leão do Macuco, Jabuca, né, que depois se transformou no Leão da Caneleira, foram 53 partidas exclusivamente pelo Paulistão. O Santos lidera o ranking de vitórias com muita folga. Dos 53 jogos, o Santos ganhou 39. Foram 9 vitórias dos espanhóis e 5 empates. A título de curiosidade, Vini, Santos e Jabaquara não se enfrentam em jogos oficiais desde 1991, né? A última partida oficial entre Santos e Jabaquara foi um amistoso no Estádio Espanha, no bairro da Caneleira, e terminou com vitória do Santos por 2-0. Um gol do Serginho Fraldinha e um do Sérgio Manuel. Então, mais um recado para o senhor Andrés Rueda. Ele que ouve a gente, ele é... Exatamente. Agende um amistoso contra o Jabaquara, uma partida oficial. O Santos vem fazendo alguns jogos treinos contra o Jabaquara, né, ao longo desses últimos anos, mas desde 91 não tem o Santos e o Jabaquara de maneira oficial. Então, diretoria, apresentar os novos jogadores, um amistoso antes de começar o Paulistão ou começar alguma outra competição. Chama o Jabuca, faz uma festa na Vila Belmiro, deixa esse pessoal jogar, um clássico que tem história, vale a pena. Faz um torneio Cidade de Santos, Jabaquara e Briosa, e o Santos é campeão. E contra a Briosa foram 74 jogos pelo Paulistão, 47 vitórias do Santos, 12 vitórias deles, né, e 15 empates. Nos últimos 3 jogos dele, entre os dois times, nenhuma vitória do Santos. Foram 2 vitórias da Portuguesa e um empate. O último jogo foi pelo Paulistão de 2006 em São Caetano. Lembro bem desse jogo. Foi o jogo que o Jonas se machucou, né? O último jogo oficial entre as duas equipes foi em 2009, um amistoso no Pacaembu, que é bem a ideia que o Fernando falou. Foi um amistoso para começar a temporada. O elenco, né? Isso, no dia 18 de janeiro. A gente volta semana que vem com a série Memórias do Paulistão para relembrar a primeira participação do Santos na competição em 1913. Teve de tudo: chocolate no rival, paulada sofrida e deserção do torneio. Até a próxima terça, galera. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.